Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro neste momento de férias, diretoria trabalhando, mas sem muita coisa significativa em termos de negociação, mas temos informações para trazer. Uma delas, a busca do Cruzeiro por zagueiro. Apesar da dificuldade, nome de atleta do Internacional segue na pauta. Tem uma conversa mais firme em andamento. Vamos trazer detalhes desta história. E também o Cruzeiro na expectativa para o segundo semestre de ter uma grana importante chegando de uma possível ou provável venda do lateral esquerdo Marlon. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Ele terá aí um mercado com menos movimentação. É um pedido do técnico Leonardo Jardim. É um desejo de todo o departamento de futebol de trabalhar dentro de um orçamento. Então, o Cruzeiro vai fazer contratações, vai fazer investimento, mas não serão aquelas contratações com uma fortuna sendo gasta pelo departamento de futebol, por tudo que a gente já trouxe aqui na Samuca TV. Mas, por exemplo, o Cruzeiro quer fazer um investimento, que eu considero importante, no zagueiro Vitor Gabriel, do Internacional, 21 anos, jogador canhoto. Esse é um pedido muito forte do técnico Leonardo Jardim, que na avaliação aprovou o nome do atleta e tem uma conversa neste momento entre os presidentes, o Pedro Lourenço e o presidente do Internacional. E apesar do Inter, neste momento, não pensar em uma venda, ou melhor, o Inter tem um entendimento de que o atleta ele esteja ali avaliado em 10 milhões de euros. E aí, para se vender o que o Inter deve comprar, que é a parte do esporte, que está inclusive estipulada, essa parte, 60%, o Inter teria direito aí a 6 milhões de euros. Por este valor, acho pouco provável que o Cruzeiro avance na negociação. Mas o Cruzeiro entende que pode pagar um valor significativo, não chegando neste aí de 6 milhões de euros, mas tentando convencer o Internacional, que passa por um momento complicado. A parte financeira não está legal no clube de Porto Alegre, então o Pedro Lourenço tem esse desejo de convencer o Internacional e aí, claro, tentar uma composição com o atleta, de que isso poderia ser importante também, um movimento deste na carreira dele, ele que se recupera de uma entorse, mas até agora sem avanço. Mas o fato é que o Leonardo Jardim quer muito o Vitor Gabriel, jovem zagueiro do Internacional, e encaixa perfeitamente naquilo que o Cruzeiro busca, que é um atleta jovem para retorno técnico imediato e pode ser mais bem trabalhado para no futuro valer uma transação importante. Só que depende, claro, deste desejo do Internacional de aceitar por um valor menor do que esse. A gente tinha falado que em torno de 3 milhões de euros o Cruzeiro poderia pensar no negócio, talvez aí aumentando um pouco mais para que agrade também ao clube gaúcho, mas até agora sem avanço significativo. Por falar em clube gaúcho, o Cruzeiro vem contando aí jogo após jogo uma possibilidade de receber uma grana importante com uma venda do lateral esquerdo Marlon. Isso porque o Marlon já atingiu 40% dos jogos necessários para que o Grêmio tenha que comprar o atleta. E o detalhe é o seguinte, tirando os jogos com o Cruzeiro, que o Marlon não pode atuar, o Grêmio tem pelo menos mais 26 partidas no ano, contando Copa Sul-Americana, 2 jogos, e o restante do Campeonato Brasileiro. Se avançar na Copa Sul-Americana, na próxima fase o Marlon já pode atuar, a chance dele fazer mais jogos, vencendo titular absoluto, é ainda maior. Então, 26 jogos. Se o Marlon fizer 15 destas partidas, a cláusula será ativada e o Grêmio terá que pagar 3,5 milhões de euros ao Cruzeiro. Seria uma grana muito importante.
acho pouco provável, pela titularidade do jogador no tricolor gaúcho, que o Grêmio controle esse número de jogos e não deixe o atleta completar esse limite de 25 partidas para que a compra seja obrigatória. Então, é uma contagem que vai acontecer aí na volta dos jogos quando o futebol for retomado. Lembrando que, como está emprestado, os 2 jogos contra o Cruzeiro, o Marlon não poderá atuar. Cruzeiro aí, nesse ritmo então de férias para os jogadores, mas o departamento de futebol trabalhando, buscando opções para encaixar aí no que o orçamento permite neste momento para se contratar e também que agrade a todo o departamento de futebol que vem trabalhando em conjunto para buscar esses reforços. E já que falamos disso, Xará, tem jogador que pode deixar a toca da Raposa? Como é que é essa história aí? Ô, mano, eu falei sobre o Cruzeiro buscar zagueiro, né? O Cruzeiro quer contratar zagueiro, quer buscar também um atacante liberado, um jogador de lado de campo. E eu vou falar também sobre essa possibilidade de mais saídas, né? O Gamarra é uma saída que pode acontecer e muita gente pergunta do Wallace. Esse não deve sair. O Wallace tem a confiança do técnico Leonardo Jardim, do Mister, vem buscando a evolução no futebol, ainda não foi o Wallace que todo mundo conhece da Europa, da seleção brasileira, do Grêmio, mas é um jogador que hoje está muito mais, vamos colocar assim, para continuar do que para sair. O torcedor fica ainda chateado com a atuação do Wallace, porque ainda não foi aquele jogador que já vimos em algumas outras oportunidades, mas a tendência é que ele permaneça. Também tem essa confiança do treinador que ele pode crescer o futebol dele para o segundo semestre, pode evoluir o futebol dele. É uma questão, então, importante a ser destacada, que o Wallace, a tendência, chegou até uma proposta do Grêmio de tentar levar o jogador por empréstimo, com o Cruzeiro pagando parte do salário. O Cruzeiro não aceitou. O Cruzeiro entende que é muito melhor ter o atleta em evolução aqui na Toca da Raposa do que ele deixar numa circunstância dessa, como eu citei, Romano. Eu acho inteligentíssimo. Não sei se você pensa a mesma coisa. Não, mesma coisa. Eu acho a mesma coisa. E também tem uma coisa, né, Romano? A partir de agora, que vai ter de especulação também. No. Porque é empresário tentando empurrar jogador, a nossa imprensa, né, tentando plantar notícia. Então agora tem que tomar muito cuidado, porque vai vir muita coisa aí que não dá pra aproveitar, viu, Romano? E eu só quero, até pra gente deixar bem claro, né? Mas a janela não tá aberta? Não. O que se abriu foi uma janela de exceção. Sim. Que a CBF permitiu. A janela pra valer é mês que vem. Que aí o bicho canta. Que aí tem assédio lá de fora para jogador, igual já chegou aí possível interesse em jogador de Atlético do Cruzeiro. É essa janela braba que vai abrir ainda. Então, o negócio vai esquentar. Daqui, nós estamos o quê? Dia 14, né? Sim. Lá pro dia 20, 22 já começa a esquentar. Porque daí no segundo semestre começa a temporada europeia, né? Então aí que eles realmente vão atrás de contratação, de jogadores, de reforços, aí que realmente a gente vai ter mais ou menos uma ideia, principalmente de quem os times de fora têm interesse, e pode mudar muita coisa, né? Pode mudar muita coisa na temporada brasileira, você não tem a dúvida. Tem time que pode perder jogador importante aí, não conseguir repor, tem time que pode contratar jogador bom e melhorar, tudo isso pode acontecer. Acho importante. Emerson Pansieri com notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço para você também, Cirilo. Um abraço pro nosso Edu Panzi, para quem acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Não perca tempo. Acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90 para você apoiar o Cruzeirão mais lindo do mundo. De onde você estiver, vai voltar o Campeonato Brasileiro, vai voltar a Copa do Brasil após a Copa do Mundo da FIFA com os times. Você não pode perder os jogos do Cruzeiro, hein? Essa é a dica. Você acompanha na Itatiaia e assiste em loco, assiste no Mineirão os jogos do Cruzeirão. Vamos lá, Cirilo, pra gente falar e destacar o que foi manchete hoje na reunião da turma do Bate-Bola, o Cruzeiro buscando defensor. O Cruzeiro acredita que é importante trazer um zagueiro
porque tem algumas movimentações que levam a essa necessidade. O João Marcelo, até falava mais cedo hoje no Rádio Esportes, é um jogador que está se recuperando de uma lesão multiligamentar que ele teve. É um atleta que foi troféu Guará, né? Esse ano recebeu essa premiação na casa dele. Inclusive fui lá entregar porque ele estava lesionado. O jogador pode voltar ainda nessa temporada, mas lá para setembro, talvez deve ser o prazo. Então tem ainda um tempo considerável para essa volta do João Marcelo. E o atleta precisa também retomar confiança. Não é só a parte médica que manda, né? Tem a questão também psicológica, mental, retomar as atividades para que possa também ser relacionado aos jogos do Cruzeiro. Então esse é um ponto. Outro ponto, o garoto Janderson, que estava preparado para subir para o time principal do Cruzeiro e já tinha subido no time principal do Cruzeiro, assim como o Murilo Hickman, o Kaique Kenji, ele sofreu uma lesão. Então o Cruzeiro busca esse jogador. Tem até o Bruno Alves no sub-20, um jogador jovem que recentemente chegou a receber sondagem de clubes de fora do Brasil, querendo a contratação desse atleta, fez um gol contra o Grêmio essa semana, subiu lá no terceiro andar e deixou a marca dele, Cruzeiro vencendo o Grêmio no sub-20. E aí é um atleta que pode ser até monitorado, né? Agora nesse período que o Cruzeiro vai ter legal aí de trabalhos na Toca da Raposa, vai ter essa viagem para o Espírito Santo, mas o Cruzeiro detectou essa necessidade de trazer um zagueiro. E aí o perfil desse atleta, um atleta jovem, como é o Valentim Gomes, como é o Vitor Gabriel, mais dois atletas hoje que estão bem longe da Toca da Raposa. E o Vitor Gabriel foi um jogador adquirido pelo Internacional de forma definitiva, ele pertencia ao Sport, o Internacional foi lá, bancou a contratação desse atleta e agora inflacionou a história porque vinha sendo titular com o técnico Roger Machado, teve até uma lesão no duelo contra a equipe do Figueirense, mas vinha mantendo esse ritmo de titularidade na equipe do Colorado, no time gaúcho. E aí, o Valentim Gomes é aquela história que nós estamos contando desde janeiro. Cruzeiro não vai entrar para essa resenha de ficar aumentando o valor do jogador a cada instante. Um Vélez que tá realmente não ajudando em nada numa negociação, sempre pedindo para mais. Cruzeiro não vai entrar nessa. Por isso, o Cruzeiro tá no mercado e aí o Joaquim Pinto, o novo head scout do Cruzeiro, o gerente de departamento de scout do Cruzeiro, anunciado essa semana, ele tem um papel preponderante. Para quê? Para fazer um monitoramento, Cirilo, desse futebol da América do Sul, dar uma olhada também na Europa de onde ele veio, para o Cruzeiro buscar alguma alternativa viável também financeiramente. O Cruzeiro não vai contratar jogador fora de uma perspectiva financeira para essa posição, para esse setor que o Cruzeiro acha importante esse reforço. Há pouco discutimos prioridade no rival, né, no Atlético, agora a prioridade no Cruzeiro, o Pansieri falando da história do zagueiro, em especial o zagueiro do lado esquerdo. E é a prioridade mesmo, né? Você não tem a dúvida. Até porque hoje o Leonardo Jardim tem 3 zagueiros que ele confia. Fabrício Bruno, Vidalba e Jonathan Jesus. O outro, João Marcelo, que todo mundo sabe da capacidade, é como disse o Pansieri. Só volta ali para setembro, outubro e até lá, cara. Julho, agosto, pode ir até metade de setembro. São 2 meses e meio aí de Copa do Brasil, jogos decisivos. Não dá pra confiar que ele vai voltar bem, né, cara, também, né? Exato, ainda demora. Ele pode ser liberado em setembro para adquirir, para recuperar a confiança, ritmo de jogo, então demora. O Cruzeiro tá certo, tem que atacar o mercado numa posição que necessita. O Gamarra, sendo muito sincero, não deu certo, é difícil entender o porquê veio, talvez aquela contratação de pressa, né? E acabou trazendo o jogador errado na hora errada. Então precisa-se um zagueiro. Agora, vai ter que gastar dinheiro dentro desse perfil, né? Um zagueiro jovem, promissor, não custa barato. É claro que você não vai pagar num zagueiro que você pagaria num atacante de lado de campo, num centroavante, num meia, mas é um perfil em que o Cruzeiro certamente está dando o recado que vai fazer um bom investimento, mas é um setor que necessita do reforço. Ô Pansieri, você citou alguns garotos aí, tem o garoto que ele se lesionou recentemente de maneira até grave, né? Mas os caras da base já tem gente integrada de fato ao profissional nesse momento, Pansieri? Os que estão integrados, o volante, né, o Murilo Hickman, o Kaique Kenji, o Janderson machucou, esses são os que estão integrados. Então o Bruno Alves, por exemplo, que é um garoto que eu citei anteriormente, há sempre um questionamento do torcedor, porque hoje
é interessante, né? A torcida também fica muito ligada. Vamos colocar no time sub-20 do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que tem o garoto no sub-20, que é o Batistella, que é um jogador, um meia atacante, que joga bola demais. Então o torcedor já fica nessa expectativa desses reforços. O Bruno Alves é um garoto que tem um futuro promissor. Agora vamos ver, né? Se o Cruzeiro até atacar o mercado e buscar esse reforço, se vai dar, por exemplo, alguma oportunidade em termos de treino. Porque o que disse o Panzi é verdade. O Gamarra, eu acredito que ele está mais, hoje, né? Isso pode mudar. Ele está mais distante da Toca da Raposa do que nunca. Essa situação pode mudar, a situação pode ter uma reviravolta, pode. Mas há uma intenção, sim, do Atlético Paranaense até colocar o atleta em algum time que ele possa valorizar e aí depois resgatar uma grana que o Atlético Paranaense investiu. Ele não é do Cruzeiro, ele não é jogador do Cruzeiro, então ele pertence ao Furacão. Então há uma possibilidade, há uma tendência que ele deixe o Cruzeiro e aí tem que completar treino também, né, gente? Tem que completar banco de reservas. O Du falou aí do Jonathan Jesus, que sempre é acionado quando Fabrício ou Vidalba machucam, então é necessário mais um zagueiro para essa carência do Cruzeiro. E aí tem o Pedrão. O Pedrão hoje, Cirilo, eu até fazia essa apuração ao longo da manhã, agora à tarde, sobre a questão sobre o Pedrão. Ainda vai ter uma decisão por parte do Cruzeiro em relação ao que vai ser feito. Acredito que os representantes do jogador devem levar para o Cruzeiro alguma coisa que chegar, alguma coisa mais robusta, alguma coisa mais concreta. Futebol português já demonstrou interesse em contratar o Pedrão de forma definitiva e por isso tem essa dúvida, por exemplo, daquela informação que trouxemos há alguns dias aqui na turma do bate-bola, que ele poderia voltar ao Cruzeiro. Talvez uma tendência seja ele até ser negociado, né? Até entrar em alguma negociação. O garoto Pedrão, que hoje tá no Avaí, fez bons jogos aí recentemente, chegou a ir pro banco de reservas, mas aí retomou em algumas partidas a titularidade. É um garoto que iniciou a vida lá em 2022 com o técnico Paulo Pesolano e dependendo da proposta que chegar, pode render grana pro Cruzeiro também. Informação importante. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!